Hoje temos a presença do analista político Carlos Dias e também está ao meu lado aqui a Rosemary da Hora, que vai me ajudar nessa entrevista. Obrigado, Tony, pelo convite. Obrigado, Carlos Dias, pela presença. Agradeço a oportunidade do convite, conversar com vocês. Boa tarde, Rosemary também, para a gente, enfim, elucidar um pouco essa questão política regional ou nacional. Carlos Dias, o que está certo ou errado no nosso sistema eleitoral? A gente tem uma legislação bastante complexa, a legislação eleitoral. Mas o grande problema da nossa legislação não é o texto em si, é a prática eleitoral, né? Os ajustes que são possibilitados para concorrer os candidatos, quer seja no campo majoritário, quer seja também na parte proporcional. Então, acho que mais que um ajuste de uma legislação, que acho que deve ser bem-vinda também para enxugar algumas normas, algumas coisas que sejam assim extremamente demasiadas, mas o grande problema é a prática política, onde se faz os arranjos, as escolhas dos candidatos, né, a formação das chapas e as alianças políticas entre os partidos. Essa questão, Carlos, é muito importante, que é uma dúvida que a gente tem sobre as alianças. Que a gente vem de uma história de ditadura ainda recente. Então houve um pluripartidarismo a partir daí, e o que a gente vê no panorama, pelo menos a nossa opinião leiga, é que parece que existe só um partido. Como você entende isso? Eu primeiro quero te falar o seguinte: quando funcionava no regime militar o bipartidarismo, né, ele funcionava. Você tinha clareza de um lado e de outro, fazendo um juízo de valor sobre as questões da época, que não é o tema do programa. Mas eu lhe digo o seguinte: lá você sabia o que o grupo A pensava e o que o grupo B pensava. Hoje não. Hoje nós temos um conjunto de partidos que se associam sem nenhum programa comum ou discussão extremamente fisiológicas, vivem à custa de pagar candidaturas dos membros dos seus partidos, das candidaturas proporcionais, das alianças. E chego mais até a afirmar o seguinte: eles violam até a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela apregoa o pluripartidarismo como uma condição objetiva da democracia. Então essas alianças, elas violam a democracia, porque primeiro não são feitas, como eu disse, em bases morais sustentáveis, e segundo, que a própria Constituição diz que tem que ampliar exatamente, ou ela chama a atenção de toda a sociedade que haja um conjunto de partidos e de forças que participem dos pleitos eleitorais. Isso é uma democracia. Não o nosso caso. O nosso caso não é. O nosso caso é um arranjo político, poder concentrado, estrutura de dinheiro forte, né, que financia essas operações. Não consigo entender como alguém pode fazer uma aliança de 16 partidos, da esquerda à direita. Em todo saco está todo mundo ali. E quais são os maiores problemas enfrentados pelos políticos no sistema eleitoral? Olha, o grande problema que eu vejo é exatamente essa desigualdade de forças, porque nós temos pessoas de altíssima capacidade, qualidade no campo político, querendo disputar, querendo ter espaço, querendo ter reconhecimento da sociedade, apresentar suas ideias, mas infelizmente os esquemas políticos partidários não permitem. Então você tem horários eleitorais diferentes, você tem pesos e tratamentos de candidatos diferentes. Os candidatos que têm mais assim autonomia, né, e têm identidade, vamos dizer assim, de pensamento próprio, esses não são muito festejados pelos partidos. Eles gostam que vão ter, aumenta um pouquinho a legenda, vão ter chance de ter alguns votos, etc. Então eles pegam para ter uma determinada quantidade para ajudar a legenda. Nunca pegam para sustentar e tentar colocar esses candidatos como uma base assim de alavancagem de votos, como um puxador de legenda. Normalmente o puxador de legenda é um demagogo, um semi-analfabeto, um sambista, né? Não querendo falar mal de sambista de jeito nenhum, mas ele tem que mostrar que não é cantador de samba, pagodeiro. Ele tem que mostrar que ele é político, que ele tem qualidade de representar. Não é pelo fato de ter popularidade que ele vai ter, por exemplo, uma ação política ajustada àquilo que nós esperamos. Porque ele não representa só aquele eleitorado, ele representa, quando ganha, a todos. Então ele tem que trabalhar para o bem comum e ter capacidade disso. Então isso serve para todos os outros, né, que vão para a televisão, participa de um grupo fechadinho aí de programa, aí se elege. Aí chega lá,
não sabe falar nada, não vai à tribuna, não apresenta uma emenda, não discute um projeto, né? Então, esses caras são inúteis na vida pública. E só deprecia, porque fica o quê? Manietados, manipulados pelas estruturas partidárias, pelos grupos majoritários do Congresso. Então, nesse panorama político, Carlos, como você identifica, assim, fazendo um resumo para que a gente compreenda melhor essa estrutura eleitoral e como o cidadão se torna quase que um refém, porque ele acaba não tendo um poder de escolha. Não, ele não tem. E quem acha que tem, está enganado. Quem tem exatamente são aqueles que controlam os sistemas partidários, os grandes caciques do partido. Então eles definem, pelo tempo de televisão, as alianças. É assim que se define. Eu quero aquele partido porque ele tem tanto tempo de televisão, porque ele elegeu na eleição passada tantos deputados federais. Aí aquela divisão de tempo é que é feita em cima do número de deputados federais. Tá? Então, em cima disso, ele escolhe as alianças. Quanto mais televisão, mais capacidade de comunicação, mais capacidade de falar, mais capacidade de mentir, tem tempo maior para mentir, então você ilude mais e você tem a capacidade de atrair mais votos. Então, essa é, vamos dizer assim, eu diria que o grande perigo. Quer fazer aliança? Faça. Mas não vamos conjugar tempo. Uma reforma eleitoral no sentido, devia, no meu entendimento, é o seguinte: candidatos majoritários, por exemplo, partidos. Você é, por exemplo, presidente de um partido. Você tem 3, 4 eleições, isso quer dizer o seguinte, 16 anos, que você não colocou um candidato para ser a prefeito, a governador, ao Senado da República. Eu não diria presidente da República, que pode ser uma coisa mais difícil de ter, mas pelo menos regionalmente, um candidato a governador, um candidato a prefeito de alguma cidade. Não botou, das principais cidades, não botou, não tem candidato. 16 anos, então para que tu quer um partido desse? Para que ele serve? Ele serve para dar fração de tempo de televisão e fazer aliança na base proporcional, quer dizer, deputado estadual, deputado federal, vereadores, para fazer aquela esqueminha de legenda, para na sobra eleger um, para ajudar um outro eleger com mais facilidade, ter mais chances de ter candidatos. E isso vicia o processo eleitoral. Eu acho que, por exemplo, uma boa reforma seria o seguinte: se nós temos candidatos majoritários, vão participar com tempo mínimo. Eu não estou dizendo que um partido grande, que tenha 30 deputados federais no Senado Nacional, tenha 70 deputados, um partido que tenha 5, tenha o mesmo tempo. Mas pelo menos que ele parta de um tempo de 3 minutos. E o outro não tenha superior a 10, por exemplo. Então você dividiria, e as pessoas que se candidatam teriam a condição de se expressar, mostrar qual é a sua ideia, porque é candidato, porque é isso, e o povo julga. Agora, o povo não tem oportunidade de apresentar. E essas estruturas partidárias estão grandemente viciadas. Então, acho que se você tem 16 anos no partido que não apresentou candidatura majoritária, você, para mim, está, vamos dizer assim, incompetente como partido político. Ou fecha o partido, ou apresenta uma candidatura majoritária de qualquer maneira. A lei tinha que ser assim. Se você não tem um partido que não almeja o poder, não precisa existir. Não dá para ser peixe piloto o tempo inteiro, só ajudando os tubarões, né? Tem que ter um partido com um projeto de crescimento. E é isso que eu acho que falha na nossa reforma política. Eu acho que aí, quando você falou da lei eleitoral, vocês comentaram, é um dos problemas sérios, porque não se pode admitir um partido que não queira alcançar o poder. E a ideologia é um discurso vazio, porque a gente vota em alguns candidatos que são de uma ala que nós acreditamos, que achamos que vão nos representar. Uhum. E quando chega na segunda parte do jogo, eles acabam se alinhando. Então isso é muito complicado. Olha só, como você falou, nós temos, por exemplo, hoje no Brasil, o que manda? É um partido que sempre teve uma linha de estatizante, anti-privatização, né? Quer empregar todo mundo no governo, acho que a máquina do governo que é a solução para tudo. É a visão dele. Quem votou nele lá que se alie com isso. Só que é o seguinte, eles têm uma base no Congresso que tem gente liberal, que é a favor da privatização, que participaram das privatizações do país, por exemplo, no governo Fernando Henrique. E são base de sustentação, foram base de sustentação do Lula e base de sustentação da Dilma. Impensável. Isso aqui é esdrúxulo, é totalmente fora de sentido. Entende? Então não existe. Quer dizer, o Estado se agigantando de uma tal forma, as demandas, por exemplo, que o Estado tem que atender, não atende, escorchando cada vez mais o setor produtivo da economia, impostos, gastando mal. E essa mesma base liberal, neoliberal,
esquerda, anti, por exemplo, privatização e anti-liberalismo, tudo junto, votando igualzinho o governo, as medidas provisórias todas de uma maneira maravilhosa. Por que isso funciona assim? Qual é o segredo dessa operação política? Só pode ser um. É o dinheiro. É a forma que essa gente tem de ser remunerada nos seus interesses e partir daí para ter suas emendas. Você vê os jornais como estão falando, como os deputados estão tratando as emendas, as fraudes, as coisas todas. Então, esse governo, o que existe é uma falência moral vergonhosa e o Brasil está aí caminhando para uma derrocada histórica, né? Porque eu nunca vi tanto escândalo de magnitude assim tão superior um ao outro e uma sociedade assim parada, assistindo de uma maneira assim totalmente, eu diria que não estarrecida, porque na verdade o pessoal não sente mais nada. Eu acho que é tão comum que acha que é o dia a dia e vai tocando a vida. Infelizmente, quando a gente vai tocando a vida, não tocando a vida para o lado ruim, porque não melhora nada. Essa gente que devia ser expulsa do poder, né, no sentido objetivo não só das eleições, mas também pelos tribunais, estão aí mandando no Brasil. E nos estados e nos municípios, não falo só do campo do governo federal. Eu sei como é que é. E o que falta para abordar na cobertura para os cargos legislativos? Os cargos legislativos eles têm uma importância fundamental. Você tocou muito bem, então, pelo seguinte: o pessoal acha que o deputado é um garçom, no sentido assim daquele que serve os interesses e tal. Não. O deputado, o legislativo, ele é uma área que observa o quê? Questões fundamentais. Ele está no contato do dia a dia. Então ele olha com uma atenção especial os orçamentos, a atenção àquela comunidade que ele tem, de onde ele veio, do município, do estado que ele está. Estou falando do campo federal e isso vale para representações locais. Então, ele olha o orçamento, ele fiscaliza a ação do Poder Executivo. Ele é um poder totalmente independente e que dá, por exemplo, chama a atenção do Executivo quantas metas, trabalhos que o governo ficou de executar, entendeu? Atenções e eu diria promessas de campanha. Então o Legislativo, na verdade, é um termômetro, porque está na rua, está sentindo, está perto, e vai ao Legislativo e o ajuda nessa isenção também de, não há sobreposição entre nenhum nem outro, mas uma relação harmônica dizendo, olha, o povo aqui fala a Casa Democrática, que é aquela que foi eleita diretamente por todos. Então você tem ali um voto designado, você tem o trabalho de fiscalização do governo, você tem a preparação de emendas, tem também as leis que você pode fazer para melhorar diversos processos, educação, a saúde, enfim. E isso não acontece. Esse é o resgate bom do Legislativo. E acho que a questão das emendas, embora seja positiva a forma de você trabalhar para determinadas comunidades, mas eu acho que a gente tinha que avançar, eu diria que num sistema conjunto, para que não caia naquela emenda individual. Caia, por exemplo, você tem no estado do Rio de Janeiro, você tem a bancada do Rio, todo mundo trabalha as emendas do Rio em conjunto. Você tem a de São Paulo, trabalha em São Paulo. E aqui no estado, você está no próprio estado. Então você tem ligação com o governo, ou com, no caso, o município e prefeitura, esse diálogo é mais fácil. Agora, a emenda individual Brasília, ela é muito complicada, ela traz essas situações que a gente viu em denúncias de jornal. Então vamos trabalhar as emendas coletivas, as bancadas se reúnem, definem o esqueleto e prioridade delas e apresentam ao executivo as emendas incorporadas nas bancadas. Todos os partidos, não tem o patrono, tem a bancada, né? Então os deputados resolveram isso e avançam em relação ao executivo na demanda do Estado. Seria muito mais assim, eu diria, limpo, e acho que ficaria difícil haver, enfim, qualquer chance de manobra assim não correta, né? E o que seria eficaz em termos de reforma política nesse panorama para acertar essas arestas? Eu repito a questão do tempo de televisão e do espaço dos partidos. Se a gente conseguir dar independência aos partidos, todos eles constituídos, o que foi a sociedade brasileira achou que tinha que ter, né? Deu apoiamento, conseguiram um registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses partidos têm que ter uma equivalência de disputa mínima. Podemos fazer sim alianças, eu concordo em si, mas não da forma que está sendo feita hoje.
Se nós temos 50 partidos, 30 partidos, a legislação eleitoral permitiu, a sociedade brasileira quis, vamos conjugar isso. Ah, como vai ser um debate? Isso é o problema da televisão. Eu não estou preocupado. Por que tem que restringir a 3, 4 candidatos? Porque senão fica falando todo mundo, aí vem a televisão e define quem você vai ouvir escolher para durante 4 anos, vão governar a sua vida. Né? Por que é a televisão que diz? Por que é o tal pesquisa de opinião? Quem aferiu essa pesquisa de opinião? Eu tenho auditoria lá para saber que essa pesquisa de opinião é essa mesmo. Então eu sei que de 7 candidatos a governador, só posso botar 3 na televisão, os 3 primeiros. Que disputa é essa igualitária? Isso não existe. Isso aí, para mim, vamos assim, viola o processo democrático de escolha. E como se analisaria, então, essa questão da mídia como um patrocinador dessa situação política? A mídia é o seguinte, a mídia, nesse caso, na minha opinião, ela não é ativa nesse aspecto. Ela é passiva. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma concessão pública e ela tem a obrigação de fazer com que esse debate enriqueça a sociedade, engrandeça o processo político. Ela não pode querer atribuir as suas condições de estéticas, de horário, etc., os debates políticos e a ordem que se faz. Organizem lá. Se tem 7 candidatos, faça. 2 horas, 3 horas de debate na televisão. É cansativo, ninguém está vendo novela, meu amigo. Quanto tempo você bota de novela na televisão? Né? Quanto tempo? Você bota novela de tarde, que repete, você bota do final da tarde, você bota do início da noite, você bota outra, bota as 10, bota o seriado. Isso não cansa ninguém. Né? Agora, você chegar de 4 em 4 anos, ter 3 horas de programa eleitoral, por exemplo, num candidato majoritário discutindo a tua cidade, o teu estado, o teu país, isso é cansativo para o público. Isso não é condição. Não, eu acho isso horrível. Acho que tem que ser mesmo. Se nós temos 8 candidatos, vamos equacionar uma maneira de ter 8 candidatos falando e debatendo. Ponto. O povo vai olhar. O segundo sujeito falou besteira, não teve uma postura adequada, foi agressivo, ele, vamos dizer assim, não usou palavras adequadas em relação aos seus adversários, desrespeitou. As regras do debate estão ali, claro, mas ele também vai ser punido lá fora, porque vai ter a rejeição do eleitorado. O que nós não podemos mais é tutelar o eleitorado brasileiro, que é o que a mídia faz. A mídia escolhe o candidato, antes mesmo de começar o processo eleitoral. Isso é fato. A grande mídia faz isso. O senhor sabe como melhorar a cobertura jornalística? Olha, eu acho o seguinte, a melhor coisa que pode ter é independência, seriedade e caráter. Está faltando isso. Independência, seriedade e caráter. O Brasil está precisando que as pessoas tenham seriedade, independência e caráter. Isso é um projeto do país, não é um projeto pessoal, não é uma economia de uma empresa de comunicação ou de outras empresas de comunicação que vão assim se ajustar, né, nesse palco imenso, né, de poder que é exatamente que são as eleições. Então acho que os jornalistas, as pessoas da área de comunicação, no nível que for, tem que trabalhar sua consciência, tem que olhar no espelho e dizer o seguinte: eu não me envergonho daquilo que eu escrevi, daquilo que eu falei hoje na televisão, no rádio ou escrevi no jornal. Isso está faltando. Está faltando. Porque o que a gente assiste é um dirigismo, né, é um direcionamento a interesses escusos e, infelizmente, as pessoas não estão prestando atenção. Essas consciências estão compradas, o sujeito lá bota uma notinha numa coluna contra você, escreve uma bobagem qualquer no outra, dá um perfil. Por exemplo, vou dar um caso clássico aqui. A questão, por exemplo, de temas de ordem social. O Brasil tem 2 pontos, tocar em 2 pontos polêmicos: legalização da droga e aborto. O Brasil majoritariamente já rejeitou a droga e já rejeitou o aborto. E a mídia não larga. A mídia avança na tentativa de legalização da droga, promove grupos de fóruns internacionais que vêm para cá, entendeu? Para destruir a família brasileira, a moral pública, e ao mesmo tempo a questão do aborto, né? Que eles fazem mesma coisa. 96% da população brasileira é contra aborto de qualquer espécie, mas a mídia vai lá, ouve só as feministas, né? Essas senhoras de unhas pintadas e cabelos bem arrumadinhos, que nunca pisaram na Baixada Fluminense, que não conhecem a realidade dos nossos hospitais, as dificuldades das mães serem mães,
aquelas que perdem seus filhos por causa do sistema de saúde corrupto e ineficiente. Aí vem aqui com essas unhas pintadas lá, financiadas pelas fundações Ford lá de fora, e falam independência. Então, esses temas a mídia abriga como se fosse majoritariamente o povo brasileiro. Estamos vendo isso na Rio, mais 20. Estão colocando um texto voltado para direitos reprodutivos e livre escolha da mulher em relação ao aborto. Isso é uma chincalha. Nós estamos falando de uma sociedade que quer preservar a natureza, busca um processo econômico evolutivo não degradante do meio ambiente, aí chega e degrada a própria pessoa que participa. A pessoa humana é o agente número 1 da dignidade desse processo. Então, se você destrói uma vida, você destrói tudo que dali para frente pode chamar de construtivo. Então é nesse sentido que eu acho que a minha crítica profunda à imprensa é essa. A mídia de uma maneira geral. Né? Agora, tem figuras fantásticas. Né? Nesse meio tem jornalistas que lutam contra essa maré, estão escrevendo mesmo nesses periódicos e estão dentro dessa estrutura de poder, embora limitados, mas lá e cá se posicionam de uma maneira até, eu diria, corajosa e positiva. Se eles se posicionassem claramente, o veículo dizendo exatamente quem eles estão apoiando, isso melhoraria? Eu acho que vamos dizer assim, é um peso muito grande, porque primeiro que eles já fazem isso indiretamente, todo mundo já percebe, mas eu acho que a mídia em si, ela tem um tratamento necessariamente isento. Ela pode até escolher, eu acho até que pode se simpatizar com os setores. Ninguém pode livrar a pessoa de uma opinião assim formal de escolha. Uma coisa é você ter a convicção daquele caminho e você escolheu por sua consciência livre, outra coisa é que você olhou lá o faturamento do seu grupo e tanto está vindo do governo, tanto está vindo de tantas empresas, etc., que estão ligadas a determinado grupo de poder, partidário, etc. Você não tem que olhar o faturamento, você tem que olhar o seguinte. E outra coisa, essa questão do faturamento é importante, que eu queria citar o seguinte. Eu sou favorável que se discuta pesos sobre a distribuição de recursos públicos. Não só em limite, porque você não pode ter, vamos dizer assim, gastar milhões de reais, por exemplo, que se gasta em propaganda. Tudo eles fazem propaganda. Falta seringa no hospital público, falta linha para fazer estrutura, falta médico, mas você gasta 400 milhões em propaganda. Como pode? Então você tem que ter um limite, você tem que trabalhar uma comunicação que seja, vamos dizer assim, institucional, fazer programas no sentido de eu tenho vacinação. Agora já é o governo de todos. O que é o governo de todos? O governo é para todos mesmo, então não precisa botar na televisão que o governo é de todos. Faz medidas claras e que se tornem matéria. Aí você tem a mídia de graça para isso. Né? E você faz um programa de repasse sem dúvida para sustentar as nossas estruturas de comunicação, nosso sistema caro, é importante ser mantido, mas o governo ele não pode, na minha opinião, sustentar do ponto de vista de manter o sistema refém, o sistema de comunicação refém daquilo que ele quer. Então são duas coisas perigosas. Uma é essa mídia que se direciona para o outro lado, estatal, governamental, e o Estado que se lança sobre a mídia. Porque na verdade é um apetite permanente. O Estado vai sempre querer controlar. Ele controla hoje pelo dinheiro, amanhã ele vai assumir o controle. Porque a diferença vai ser tão assim pequena entre uma coisa e outra independente, que é mais fácil alguém discutir a manutenção de uma concessão estatal. Aí isso vai parar aquela linha de discurso de, vamos dizer assim, de financiamento privado. Então eles vão querer tomar de fato a mídia. E isso pode acontecer, já está discutindo uma questão da regulamentação que eles estão querendo. Então nada mais é de um passo sobre essa imprensa que se diz livre não é, mas que assim ainda ficaria muito pior. Entendeu? E é uma vivência delicada desde que o Brasil foi descoberto, que a imprensa não existia, começou a existir em 1808. Você não acredita que, em termos de ponto de vista histórico, você com essa base filosófica, que essa falta de vivência da imprensa com o cidadão, isso é um dos pilares desse grande problema que a gente tem hoje? Eu vejo muito também por esse campo que você coloca da educação também, porque um povo livre, de fato, não é só aquele que tem acesso a informações, as informações podem ser colocadas à disposição, mas também é aquele que tem um senso crítico, uma avaliação sobre aquilo que recebe, pensa e dialoga com o sistema, dialoga com a mídia, dialoga com o governo,
dialoga com seus parentes e com a sociedade como um todo. Então isso depende muito de uma formação educacional, valores, princípios, família, sedimentos que o Brasil está querendo quebrar na ordem natural, quer dizer, a família natural, essa questão das drogas, isso tudo, né, o aborto, tudo isso influencia na morte de valores que são importantes para uma sociedade se conduzir num projeto de futuro consolidado na justiça e na paz. Porque o futuro da sociedade não é dinheiro. Não é a nossa economia que vai, vamos dizer assim, reger o processo de construção da sociedade. O que constrói realmente a sociedade é esse conjunto de valores. E digo mais ainda, a questão econômica está muito bem equacionada. O grande problema nosso não é a condição econômica. O nosso grande problema é exatamente o que um conjunto de assaltantes que se apropriou do Estado faz com a corrupção quando está presente neles. Então lá é que faz, por exemplo, nós temos um PIB de 3 trilhões de reais, certamente 300, 400 bilhões de reais deságua nessa tristeza da corrupção. Então nós temos uma economia bastante pujante, bastante forte, e o que a gente precisa é valores e condições de restrição à corrupção que nós vamos caminhar bem. Eu tenho certeza disso, porque a nossa economia está equacionada. Então é o conjunto de valores que a sociedade nossa adota e aceita certos comportamentos que a gente devia rejeitar, porque aí nós teríamos um PIB muito maior, uma inflação menor, uma distribuição de recursos ainda muito mais ampla, e aí teríamos uma sociedade onde a violência cairia, sem dúvida nenhuma, porque acesso aos bens, a educação de qualidade, uma saúde pública justa, né? Então tudo isso eu acho que diminuiria os conflitos. O ponto-chave do Brasil é uma questão de ordenamento moral e essa situação profunda, triste de corrupção que a gente vive. Bom, infelizmente nosso programa chegou ao final. Hoje tivemos a presença do Carlos Dias, analista político. Carlos Dias, eu queria que você falasse, que se despedisse da gente, do nosso público, tá? E também falar o que você está fazendo agora. Não, olha, primeiro eu queria agradecer muito essa oportunidade, que nem sempre a gente tem uma tribuna assim tão livre, tão exposta, né, com pessoas que querem tirar de fato aquilo que as pessoas sentem, né, sem dissimulação. O que eu tenho feito é exatamente o que eu acabei de fazer aqui. Eu participo de encontros, eu tenho sido convidado para fazer palestra, né, sobre essa dimensão da área de cultura política. Então deixa os contatos assim também para... Então, olha, eu tenho um e-mail, né, que é carlosdias@carlos.dias.nom, nom.br. É nom de nominal, abreviatura de nominal. carlosdias@carlos.dias.nom.br. Ok. Tá, agradeço muito, mais uma vez agradeço a oportunidade. É isso aí, ficamos por aqui. Até já, um abraço. Avisa que eu tô chegando pra ir embora. Avisa que eu tô voltando pra me despedir.